Graça e paz, irmãos, amém? Louvado seja o Senhor. Os irmãos me escutam bem? Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, eu vou pedir a todos que sigam comigo o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 20. Evangelho segundo escrito por Mateus, capítulo 20. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga peraí. Amém? Capítulo 20 do Evangelho segundo Mateus, nós vamos ler a partir do verso 20. A palavra do Senhor diz: Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e, prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. E ela respondeu: Declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe então Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: Certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Estes lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Feche os olhos, vamos orar. Santo Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, por essa noite. Pedimos a Tua bênção, Pai, te agradecendo por tudo quanto já foi aqui testemunhado e que o Senhor se manifeste, Pai, conosco em poder e glória, nos conduza pelo Teu Espírito, assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero então pedir a você, não é, que deixe sua Bíblia aberta comigo no Evangelho de Mateus, mas agora no capítulo 26. Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Meus irmãos, estamos então vendo aqui um pedido que uma mãe fez, uma mãe que fez então esse pedido ao Senhor, não é? Um pedido que ela fez ao Senhor Jesus. E antes de começarmos, eu queria perguntar se todos já ouviram falar de Olímpia. Você já ouviu falar de Olímpia? Não uma cidade chamada Olímpia, mas uma mulher chamada Olímpia. Olímpia foi esposa de Filipe II. Filipe II era rei da Macedônia no século V a.C., indo para o século IV a.C. Se você não lembra muito bem dos impérios, não é? A gente sempre se recorda do Império Romano, mas antes que se estabelecesse o Império Romano, havia um império, o Império Egípcio. O Egito foi uma grande potência entre as nações. Seguido dele vieram os assírios, seguido dos assírios vieram os babilônicos, os babilônios então no Império Babilônico. Depois deles, meus irmãos, a gente tem os medo-persas. Os irmãos devem se lembrar de Ciro o Grande, que então concorda com o povo voltando para a reconstrução da cidade de Jerusalém. E de medo-persas aos romanos, geralmente a gente entende que é direto, mas não. Entre estes impérios existe um império que é o Império Grego. Ele é muito rápido, ele dura pouco mais de 30 anos, é muito breve. E essa senhora chamada Olímpia é uma das responsáveis, por obra e ação de Deus, para que houvesse esse intervalo e esse Império Grego. Isso é importante, meus irmãos, porque o Novo Testamento inteiro foi escrito em grego. Então, esse pequeno intervalo de tempo, nesse curto espaço então de tempo, esse império foi responsável por difundir idiomas e, junto com o Império Romano, criar vias, e tudo isso nós encontramos nos evangelhos que contribuíram e de maneira abundante, então, para a pregação do evangelho. Mas essa senhora chamada Olímpia, ela, antes então que nós a conhecêssemos, ela tinha um outro nome. Ela recebe esse nome, Olímpia, exatamente porque o seu marido, o rei Filipe II,
num ano e num período que ele teve grandes conquistas, 3 grandes conquistas, entre elas que o seu cavalo foi vencedor nos jogos, nas Olimpíadas, então em Olímpia, ele muda o nome da esposa, que ela era Épia. Os épios eram inimigos dos macedônios, é uma nação próxima, e eles então, nos conflitos, fizeram então alguns acordos, e entre os acordos, essa senhora, que agora se chama Olímpia, foi dada em casamento ao rei Filipe II. Esse rei Filipe II assume essa senhora como esposa, e agora há uma aliança entre esses povos, mas para os macedônios, todos que eram dessa cidade eram como se fossem bárbaros. E ela então, casada com agora Filipe II, rei da Macedônia, eles têm um filho, o nome do seu filho é Alexandre. Você talvez já tenha escutado falar desse rapaz. E quando ele tem mais ou menos 20 anos, o pai dele, esse rei Filipe II, resolve se casar de novo. Só que agora ele se casa com uma mulher macedônia. E essa senhora com quem ele se casa, ela é sobrinha de um dos generais do rei Filipe II. E no meio do casamento, que foi regado a muita bebida, esse tio, que agora a sobrinha é uma das rainhas da Macedônia, ele se levanta para fazer um brinde, e no seu brinde ele diz: o rei e a rainha, e agora sim a Macedônia vai ter um herdeiro legítimo. Aí Alexandre talvez estivesse ali comendo um pedacinho de picanha, sei lá, né? Se ele estivesse em época eleitoral seria picanha, se não alguma outra coisa ele estava comendo, e aí ele quase engasga quando ouve aquilo e fala: espera aí, o legítimo herdeiro sou eu, como você está apontando? E aí ele lança a sua taça, uma taça de ferro, provavelmente de ouro, né? Porque era da realeza, e ele lança na cabeça do tio dele e diz: eu não sou bastardo. E aí começa uma confusão no casamento daquele homem. O resultado daquilo é que ele foge, Alexandre foge com a sua mãe, a Olímpia, e eles fogem porque a ira se levantou contra aqueles dois, não é? E as pessoas então, como achavam que eram bárbaros, essa mistura dos povos, então Alexandre foge com a sua mãe. Ele deixa a sua mãe na sua cidade natal e ele segue para um outro povoado, aos Ilíra, vão para Ilíria. Quando ele chega lá, esses de Ilíria eram os maiores inimigos da Macedônia naquela época. E aí chega o filho do rei, e o pessoal olha para ele e fala: o que você está fazendo aqui, né? Que passou? Que deu ruim aí? E aí, finalmente, eles entendem como uma grande oportunidade, deixam que Alexandre fique por lá, e Alexandre está então exilado por 6 meses. Durante 6 meses ele fica lá. Dado esse período de 6 meses, o pai dele faz então um envio de um mensageiro que vai até a Ilíria, vai até então os ilírios e chega lá e pede, falou: por favor, Alexandre, volte para casa, querido, não é? E aí ele volta. 2 meses depois que ele volta, o pai morre envenenado, e Alexandre, agora o Alexandre o Grande, assume o reinado da Macedônia. Meus irmãos, por trás de toda essa arquitetura de foge, vai para a terra dos inimigos, depois volta e morre o pai envenenado, está uma mulher, é Olímpia. Olímpia é a pessoa que aconselha Alexandre a não ficar junto com ela quando eles estão exilados, para que ele não seja tido como um mimado, um garoto mimado que foge do pai, mas ao ir até os seus maiores inimigos e ameaçar então a Macedônia de uma invasão agora pelos inimigos, comandada pelo filho do rei, o rei Filipe II, não é que ele foi bonzinho, é que primeiro ele perdeu o maior dos seus generais, que era o próprio Alexandre. Alexandre, já com 20 anos, era um dos generais e de maior proeminência militar na Macedônia. Segundo, havia um grande problema entre ele e o povo da sua primeira esposa, porque eles tinham feito uma aliança. E agora o rei dessa cidade
era exatamente o irmão da sua esposa que fugiu por causa dessa gracinha. E não só onde está Alexandre, mas onde está Olímpia, são dois povos que podem vir atacar. E então quem aconselha toda essa situação é Olímpia, segundo os estudiosos, e ela é também tida como a grande responsável pela situação em que se encontra agora o rei Filipe, de receber de volta Alexandre, e por causa de veneno, 2 meses ou pouco mais do que isso que volta Alexandre, esse homem morre. Por trás, então, de toda essa situação, está essa mulher chamada Olímpia. Então, meus irmãos, a história ela é recheada de mães que lutam pelos seus filhos, lutam pelo direito e benefício dos seus filhos, mães que avançam grandes sinais, porque se observam os seus filhos agora ameaçados. E vimos aqui em Mateus, no capítulo 20, exatamente esta situação em que uma mãe, essa mãe é a mãe de Tiago considerado o menor, e também João que é o evangelista, e ela faz esse pedido, então, ao Senhor Jesus. E fazendo esse pedido, Jesus responde para ela, ou para eles, né, olhando para eles, porque Marcos narra essa mesma história, mas não fala que foi a mãe, mas diz que foram eles quem pediram. E aí Jesus responde: olha, vocês não têm ideia do que vocês pedem. Meus irmãos, olhando para tudo isso, no capítulo 27 do Evangelho segundo Mateus, e eu peço a você que siga lá comigo, o tempo passa e muitas coisas acontecem, e esse pedido que fez a mãe, que provavelmente se chama Salomé, essa senhora, esse pedido que ela faz ao Senhor Jesus acontece logo em seguida de Jesus anunciar que quando ele estiver no seu reino, sentado então no seu trono, haverão outros 12 tronos, e esses seus discípulos estariam ali sentados para então julgar a nação de Israel. Logo em seguida que Jesus faz esse anúncio, a mãe então vai até Jesus e faz esse pedido. Ora, dado que vai ter ali, põe um do seu lado à direita e põe outro do seu lado à esquerda. Bom, se você observa campanhas políticas e uma série aí de movimentos políticos, você vai ver que enquanto o candidato está falando, tem uma porção de gente atrás. É um monte de gente que quer sair na foto. Um monte de gente que fica lá. E aí o pessoal nem cuida se está fazendo careta ou não, né? Teve um discurso que eu vi aí, acho que era do governador, que tinha uma mulher, mas ela olhava tão feio para o homem que estava do lado, que não dava para prestar atenção no cara que estava discursando. Você olhava para a pessoa lá, porque a expressão dela chamava mais atenção, né? E o pedido dessa mãe é exatamente esse: olha, que meu filho seja, não é, o sentado à direita, o de maior importância, e o outro à esquerda, ou seja, do lado do Senhor Jesus. E aí Jesus diz a ela que ela não sabe o que pede. Pouco antes desse pedido também, e de anunciar os tronos para julgar Israel, Jesus diz àquelas pessoas, mais uma vez, de que ele seria entregue na mão dos líderes de Israel, seria morto e que ressuscitaria ao 3º dia. E então a mulher, não é, diante de tudo isso, faz esse pedido. Você começa a entender porque Jesus responde para eles dizendo: vocês não sabem o que vocês pedem. No capítulo 27, no versículo 12, meus irmãos, muitas coisas já aconteceram. A semana da paixão, então, já se passou. E estamos na sexta-feira, no período da manhã, e o Senhor Jesus já então foi não só açoitado, condenado, como agora, no versículo 32, eles estão para sair das portas de Jerusalém, e está o Senhor Jesus a caminho do Gólgota. Acompanhe aí comigo o verso 32. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão, e o forçaram a carregar a cruz. Agora, meus irmãos, o povo já tinha se manifestado dizendo: crucifica, crucifica. Aquele monte de maluco que não sabia o que estava fazendo ali, gritando aos pulmões para crucificar.
enquanto acompanhavam esse caminhar do Senhor Jesus, a sua via dolorosa, trazendo insultos, trazendo pedras, trazendo todo tipo, não é, de situação para tornar aquele momento ainda mais desconfortável. E aí no verso 32, dizem que ao saírem de Jerusalém, ao passarem pelos portões, no sentido do Gólgota, eles encontram com um homem chamado Simão de Cirene. Se você já ouviu falar de um Simão Cirineu, é este, porque Cirineu é de quem vem de Cirene. Osasquense, quase que eu falei osasqueroso, é quem vem de Osasco. Cirineu, então, que veio de Cirene. E aí, este homem chamado Simão foi forçado a carregar a cruz. Meus irmãos, este homem chamado Simão, há bons e fortes indícios de que esse homem era um discípulo de Jesus. Não necessariamente aqueles que andavam no círculo mais íntimo de Jesus, mas era alguém que certamente conhecia o Senhor Jesus e cria no Senhor Jesus. Isso quem está afirmando sou eu. E com base em quê? Eu vou pedir a você que siga comigo para Marcos, no capítulo 15, para que a gente possa observar esse detalhe. Marcos, no capítulo 15, verso 21. Marcos 15, no verso 21. Diz assim a palavra do Senhor: certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando ao campo. Então esse homem estava a caminho do trabalho e passa pelo lugar onde está acontecendo a via dolorosa, o percurso do Senhor Jesus. E ele era pai deste homem chamado Alexandre e era pai de um outro rapaz chamado Rufo. Essas pessoas não se tem muitas informações de quem são, mas para que Marcos mencionasse Alexandre e Rufo, significa que era uma família conhecida dos leitores a quem o Evangelho de Marcos seguia. Por isso, então, é que se tem a afirmação, não é? E o entendimento de que este Simão, o Cirineu, era possivelmente um discípulo de Jesus. O fato aqui, meus irmãos, é que ele se aproxima no momento em que ele está indo para o campo, é o que diz o Evangelho. E então ele tem e dá de frente com o momento em que sai o Senhor Jesus pelos portões, acompanhados daqueles soldados que iam então lhe dando chibatadas, e aquelas pessoas, no alto da sua loucura, falando todo tipo de atrocidade. Sabe, meus irmãos, tem muito crente que já desviou alguma vez na vida, ou algumas vezes na vida. E se foram algumas vezes na vida, é importante tomar vergonha para não ter uma próxima vez na vida. Mas se já houve alguma etapa de desvio, e eu posso falar por isso que eu passei por um período curto, em que houve um desvio, quando da minha juventude, e, meus irmãos, naquela época, eu me lembro até hoje de pessoas falando, mas você não era crente, não? E eu perguntei, mas por que da pergunta? Não, porque você fala mais palavrão do que o pessoal daqui. E coisas desse tipo, meus irmãos, a ponto, não é, de este que é, então, desviado, caminhar e se sujar tanto quanto ou mais do que as outras pessoas. E quando nós olhamos aqui para esse homem chamado Simão então de Cirene, o Simão, o Cirineu, nós observamos que ele se aproxima e vê aquela multidão de pessoas dizendo todo tipo de atrocidades, falando sobre Jesus, não é? Muito provavelmente pessoas que viram os milagres, viram os sinais que Jesus realizou ao longo do seu ministério e estavam agora ali falando um monte de besteira. Se você já experimentou alguma situação de desvio, talvez você tenha passado exatamente por isso que esse povo rebelde passou. E se você passou pelo desvio, glória a Deus, porque já não está mais. Por isso, meu irmão, vigie aquele que está de pé para que não caia. Olhe para o seu caminhar com Cristo. Aproxima-se então este Simão, chamado Simão então de Cirene, e a Bíblia diz que o forçaram a carregar a cruz. Não era um sábado,
então não tinha motivos para que ele não carregasse a cruz, era uma sexta-feira. Mas, meus irmãos, a cruz era um objeto então de punição, a cruz era um objeto de tortura, e eram miradas, as pessoas que passavam pela crucificação eram exatamente as pessoas que tinham cometido crimes considerados hediondos, os mais severos, e precisavam de uma punição severa, tal qual foi o seu crime, e exemplar, para que as pessoas vissem. Então, tocar no madeiro, segundo a tradição judaica, tocar naquela cruz seria exatamente se sujar. Assim como o judeu não colocaria a mão num copo que foi tocado por um samaritano, porque a impureza do samaritano passou para o copo, e se ele pegar o copo, a impureza agora vem para ele. Imagine pegar no objeto de tortura e castigo de uma pessoa condenada pelo seu povo e condenada por Roma. E então Simão, ali se vê, a Bíblia diz que ele foi forçado a carregar. Os romanos tinham uma lei entre eles que o soldado romano poderia pedir que uma pessoa trabalhasse ou carregasse coisas por pelo menos 1 milha. E até por 1 milha era obrigação de qualquer um que estivesse no Império Romano de obedecer. A partir da 2ª milha não era mais. Talvez você se lembre, por conta dessa milha, de um ensinamento do Senhor Jesus, que disse: se alguém lhe pedir para andar 1 milha, ande mais 1. E então vem esse chamado Simão Cirineu e é forçado, como diz a Bíblia, a carregar essa cruz. Verso 33. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Meus irmãos, se você já teve curiosidade, busque na internet, se não teve, busque na internet sobre o lugar Gólgota. Ele leva esse nome porque na sua maneira visual, é como você olha para ele, a impressão é que dá que se tem 2 olhos e um nariz na formação rochosa daquele monte. Ele realmente tem um aspecto de caveira. Quando você olha para ele, você consegue ver. Eu não sei se já aconteceu com você, às vezes você está no banheiro, você olha no chão, e o chão não é lisinho, mas ele tem manchinhas. É um chão pigmentado. E aí você olha e você começa a ver um rosto, você fala: olha, não parece um cachorrinho? Aí de repente você está olhando para um outro lado, olha, não parece? Essa impressão de que você viu algo é quando você olha para o Gólgota, você parece ver uma caveira. Essa é uma das possíveis explicações porque esse monte se chama Gólgota. Então pesquise quando você tiver oportunidade e veja que você vai encontrar lá 2 grandes orifícios assim, e um que parece um nariz, parece realmente a expressão de uma caveira. Mas o segundo possível motivo pelo qual esse lugar se chamava Gólgota, ou Calvária, como é o seu outro nome, para todos nós Calvário, o Gólgota é o mesmo significado, Calvária é exatamente crânio, não é? Gólgota, caveira, crânio, é este o nome daquele monte. É porque os romanos, quando executavam pessoas, eles não tinham o menor cuidado de enterrar aquele corpo. Não gastavam nem tempo nem dinheiro para dar um fim aos restos mortais daquelas pessoas que foram então torturadas por Roma. E então, se você andasse por aquele lugar, pelo volume de pessoas que eram mortas e morte de cruz pela punição, era grande. Você andando por aquele lugar, você certamente encontraria com restos mortais de pessoas. Aquele lugar era deixado, não é? Ou naquele lugar eram deixados os corpos das pessoas que foram então martirizadas por Roma e ficavam ali expostos. Então, quando o corpo começava a se decompor, vinham os animais, sejam abutres, sejam os urubus, e até mesmo cachorros, que naquela época cachorro era um bicho bastante selvagem, comia carne humana, ficar perto de cachorro era perigoso, porque eles andavam em bandos exatamente procurando esse tipo de carniça. E então ficavam ali os corpos e se juntavam os animais e que devoravam tudo aquilo, sobrando somente os ossos. E então era comum, caminhando por aquele lugar, primeiro que talvez você não caminhasse por ali, mas se fosse caminhar em cima do Gólgota, você certamente veria uma série de ossos
ossos de pessoas que foram então torturadas e mortas. Talvez por isso esse monte também se chame Gólgota, pelos crânios que estavam por ali disponíveis. E bem à frente do Gólgota, bem à frente, o Gólgota fica a mais ou menos 600 metros do portão por onde passou o Senhor Jesus, aproximadamente. Existe uma via para que quem está viajando e chegando, ou saindo de Jerusalém e indo para uma outra região, ele passaria por uma estrada. Essa estrada passaria e olharia exatamente para o Gólgota, porque estava do lado. Então ali era um grande lugar, como se fosse hoje os nossos outdoors, né, que fazem as propagandas. O Gólgota era uma grande propaganda do Império Romano, dizendo a todas as pessoas: você está vendo o que acontece com quem desafia Roma? Está vendo o que acontece com quem não obedece às leis do Império Romano? É isso. Então, um bom conselho é: obedeça. Então as pessoas passavam por ali. E aí o verso 33 diz: chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer o lugar da caveira. Inclusive, a palavra calvo, que se usa hoje, vem exatamente de calvária, que quer dizer crânio, porque se não tem cabelo parece um crânio, então, né, por isso, é daí que vem. Conhecimentos, exatamente. Eu não falei nada, os irmãos que apontaram aí. Muito bem. Verso 33, então eles chegaram a este lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. No verso 34, e lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Meus irmãos, a palavra diz que enquanto o Senhor Jesus estava ali crucificado, é importante perceber que a crucificação do Senhor Jesus, isso que Simão ajudou a carregar, não era a cruz completa, porque a haste da cruz ela era muito grande, provavelmente não era a cruz completa, era apenas a parte horizontal da cruz que vinha sobre o lombo daquela pessoa que havia sido condenada, e os seus braços então passavam por assim, e ele o carregava. Isso por si só já era muito pesado. Agora imagine as costas do Senhor Jesus, depois de tantos açoites, de tantos flagelos que ele sofreu ao longo de toda aquela madrugada e aquela manhã. Estava aquilo em carne viva, os músculos ali aflorados. E as pessoas têm uma imagem muito errada do Senhor Jesus por causa das pinturas aí dos tempos medievais, em que Jesus era uma pessoa branquinha, de pele rosadinha, de olhos claros, aqueles cachinhos, não é? Porque não tinha chapinha na época, então tinha os cachinhos, assim pintavam a pessoa de Jesus, não é? E uma figura mirrada, uma figura de uma pessoa mais, não é, que não apresenta tanto vigor físico. Meu irmão, deixa eu te lembrar qual era a profissão do Senhor Jesus. Ele era carpinteiro. E então ele carregava os móveis, ele carregava aquelas toras de madeira para a sua preparação. Era um homem forte, não era um homem mirradinho, como essas pinturas mostram por aí, não. E ao ponto de um homem com todo esse vigor, no seu ponto alto ali da juventude, então, entre 30 e 33 anos, que são ali considerados o momento da sua morte na cruz, você olha e observa um homem que está no seu quase limite de exaustão, diante de ter uma noite inteira em claro, toda a aflição que teve, começando lá no Getsemane, enquanto orava, e transpira gotas de sangue, inclusive, os açoites que sofreu e as costas totalmente abertas. Meus irmãos, é essa a imagem do nosso Salvador, e pelo que Ele passou para que você e eu estivéssemos aqui. As pessoas olham para um Jesus, meus irmãos, fraco, frágil, não é? Você precisa saber quem é o seu Senhor. E na sua força física ele tinha completa e total condição de levar aquele pedaço de madeiro que seria usado para a crucificação. Mas tamanha era a exaustão que foi necessário que uma pessoa o ajudasse, porque ele não estava conseguindo se levantar. Por isso Simão, o cirineu, se aproximou e foi com ele até o Gólgota, até o lugar da sua crucificação. E já agora crucificado, a Bíblia fala
que esses soldados pegaram então uma espécie de bucha misturada, não é como diz o verso 34, e lhe deram a beber vinho misturado com fel. Meus irmãos, há uma citação de que foi oferecido vinho com mirra para o Senhor Jesus. E essa mistura era uma espécie de mistura que fazia com que as pessoas perdessem um pouco da noção, ficassem com a sua... um pouco, não é bêbado a expressão, mas é já desnorteado. E aquilo seria como que um alívio para as dores. Se foi essa a oferta que os soldados fizeram, o Senhor Jesus não aceitou. E mostra dessa maneira que ele então experimentou de todo o sofrimento que houve para que então entregasse a sua vida e derramasse o seu sangue por mim e por você, não permitindo que alguém então participasse de alguma forma de alívio, como foi essa oferta de vinho com mirra. Mas aqui em Mateus estamos vendo que está escrita a palavra vinho e fel. Essa expressão no verso 34, vinho misturado com fel, é um pouco difícil de se entender, porque fel tem algumas possíveis traduções, entre elas veneno. Talvez alguém tenha colocado isso no vinho com a intenção de reduzir o tempo de que ele passasse na cruz para que acabasse logo todo aquele tormento. Há também a possibilidade de que esse vinho misturado com fel, e isso agora, meus irmãos, são algumas possíveis interpretações, como uma espécie de zombaria. Esse fel, então, misturado no vinho, seria como um vinho apodrecido. Seria como oferecer ao Senhor Jesus algo podre, porque sobre o topo da sua cruz, e isso faz com que a gente compreenda que a cruz ela tinha o formato de T, a cruz que a gente naturalmente conhece, e não só um T, porque ali sobre, no topo, estava uma placa pregada, os soldados pregaram uma placa, aquela placa era comum para dizer qual era o delito da pessoa que estava então crucificada. E agora os soldados molham aquela bucha, botam numa lança para que você veja o tamanho, não é? E a altura que estava ali aquela cruz, e levantam até a boca de Jesus. Aquela oferta, se fel é então um vinho apodrecido, como é uma das possíveis e mais prováveis interpretações, meus irmãos, aquilo é mais um ato de zombaria. O que se oferece aos reis nos seus momentos de glória? Se oferece o vinho. E agora estavam ali os soldados levantando uma bucha com vinho, mas um vinho apodrecido. Aquilo era mais uma espécie de zombaria. E eu queria te lembrar que em frente ao Gólgota havia uma estrada, e as pessoas que chegavam ou partiam de Jerusalém por aquele percurso passavam exatamente em frente. E as pessoas que passavam e olhavam para Jesus ali crucificado, certamente baixavam as suas cabeças e chacoalhavam no sentido, não é, da sua autocondenação, de olhar para aquele, de entendê-lo como sendo não uma vítima, não um justo morrendo pelos injustos, mas uma vergonha. Olha aí o estado que chegou esse homem. E passavam então por ali, balançando as suas cabeças, como era o costume dos judeus. Eu queria que você imaginasse essas cenas, meus irmãos, para que você perceba todo o enredo que envolveu a morte do Senhor Jesus. E deixa eu fazer um parênteses aqui, meu irmão. Desde o início desse culto, pelo menos eu tenho percebido uma resistência muito grande. Eu não sei exatamente o que possa ser, não. Mas eu queria pedir a você ajuda em oração, porque desde o início do culto, uma série de desencontros e situações que têm tornado, não desafiador, mas como que impedimentos para que o culto acontecesse. Não é? Penso que pessoas talvez não vieram e não estão aqui conosco hoje por algo semelhante. E então, meus irmãos, eu queria que você tivesse isso em mente, para que uma realidade venha sobre a nossa mente, e não a ilusão de um evangelho mais ou menos como água com açúcar, em que o Senhor Jesus desce do seu trono e estabelece o seu reino sem que houvesse um pagamento de preço e sem que houvesse sofrimento. Eu já ouvi de pessoas, meus irmãos,
que se dizem cristãos, que Jesus não teve sofrimento naquela cruz, mas que o que ele passou ali foi simbólico para demonstrar para todos nós. Meus irmãos, é de uma incredulidade, é de uma blasfêmia tão grande esse tipo de pensamento, e por isso eu queria que você tivesse isso em vista. Se você já sofreu algo na tua vida, não é? Você já deve ter experimentado dor, e dor em níveis, não é? Talvez o nível mais alto do que você experimentou. Tenha isso em mente agora, para que você acompanhe comigo aqui a leitura. No verso 34, então lhe deram de beber vinho misturado com fel, mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Então aqueles soldados provavelmente estavam no seu ato de zombaria, levantando então uma lança com essa bucha misturada com possivelmente um vinho estragado, porque estava ali o rei dos judeus, não é? Como dizia a sua plaquinha. No verso 35 diz assim: depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes. Dividiram as roupas dele, tirando sortes. Meus irmãos, nós já conhecemos a vestimenta como era daquela época, entre a capa, a túnica, não é, que cobriam, e por baixo uma espécie de panos entrelaçados que serviam para cobrir a sua nudez. E há discussões em que o Senhor Jesus tenha sido totalmente despido naquela cruz, então, num ato vexatório, deixando então desnudo, pendurado naquele madeiro. Mas aquilo não era comum para os judeus, aquilo para os judeus seria demais. Então, pelo menos os panos enrolados, não é? Ocultando ali a sua intimidade, talvez estivessem presentes. Mas eu queria que você pensasse comigo. Se os romanos tinham toda a sua brutalidade e a sua despreocupação em seguir mantendo as tradições romanas, será que os romanos se preocupariam em atender um pequeno detalhe de pensamento dos judeus para não ferir o ego, sendo que foram eles mesmos quem, aos pulmões, clamaram para que aquele homem estivesse ali pregado naquele madeiro? Então, meus irmãos, existe aqui, paira sobre esse momento uma dúvida, mas os estudiosos têm demonstrado que, muito provavelmente, como mais uma maneira de deixá-lo não só desconfortável com todo o sofrimento, mas envergonhado, de uma maneira a descaracterizar na cabeça das pessoas qualquer imagem de que aquele homem pudesse representar aquilo que ele dizia ser, que então pelo menos nem tampouco aqueles panos entrelaçados talvez estivessem. Todas as vezes que nós vemos uma imagem da crucificação, nós vemos o ator que simboliza ali o Senhor Jesus pendurado, vestindo pelo menos esses panos, não é? Por baixo. Mas há uma forte indicação de que nem isso havia. E então a Bíblia diz que eles tiraram sorte das roupas dele. O que Mateus está fazendo até aqui, desde o início da leitura que nós estamos fazendo, meu irmão, é evocando no pensamento de cada um de nós cada uma das profecias messiânicas, porque tudo isso que está registrado, e Mateus se preocupa em dizer poucas coisas sobre a crucificação. Se alguém tivesse na família, naquela época, alguém que tivesse sido crucificado, ninguém tocaria no assunto, falaria qualquer coisa, mas não falaria sobre isso, porque aquilo era terrível, inclusive de se comentar. E agora está Mateus registrando tudo isso, e aqui, meus irmãos, a palavra diz então que foi-lhes tirado sorte pela sua roupa. Então eles pegaram as vestes do Senhor Jesus e dividiram, partiram elas entre si. Se você conhece as profecias, os salmos messiânicos, elas falam exatamente dessas ações que aconteceram com o Senhor Jesus. E muitas são de 600, 700, talvez até mais anos antes da vinda do Messias. Então, o que Mateus está fazendo aqui, como os demais evangelistas, é colocando esses elementos para que você tenha em mente quem é esse homem que está crucificado. Este é o Messias, é verdadeiramente aquele que havia sido prometido. No verso 35 diz, então, depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes. E sentando-se, vigiavam-no
ali. E agora, tendo feito todas essas obras de crueldade, de maldade com o Senhor Jesus, passaram então a vigiá-lo, não é? Verso 37 diz que por cima de sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E o verso 38 termina dizendo que 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. O texto que nós lemos aqui, meus irmãos, começa com a chegada de um homem chamado Simão o Cirineu, ou Simão de Cirene, e ele termina, até pelo menos o momento em que nós vamos observar aqui no verso 38, com esse monte de ações dos soldados, e agora termina dizendo que Jesus está lá, no Gólgota, crucificado, e à sua direita e à sua esquerda tem 2 ladrões. E mais uma vez, isso tudo representa a profecia que dizia que ele seria contado entre os transgressores. Estava ali Jesus, então, entre 2 bandidos. Meus irmãos, tudo que nós vimos aqui representa cada um dos salmos messiânicos, cada uma das profecias que falavam acerca de Jesus, e há um salmo em especial que eu gostaria que nós fizéssemos a leitura hoje, que é o Salmo 22. Eu peço a você que siga lá comigo, para o livro de Salmos, no Salmo de número 22. Esse é um salmo, meus irmãos, em que se observa aqui, então, o clamor que o salmista faz. É uma oração, é um clamor feito pelo salmista. E se você conhece esse salmo, é um clamor, então, que não é respondido. E ele é um salmo também considerado messiânico. No verso 1 começa assim: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite, e não recebo alívio. Então veja o salmista aqui expressando a sua dor, expressando o seu sentimento de dor, e glória a Deus pelos testemunhos que nós ouvimos hoje aqui, de bênçãos, de respostas de Deus, em que pessoas foram curadas, pessoas então foram atendidas nas suas orações, pessoas tiveram restauração naquilo que estavam procurando em Deus. Mas existe um grupo de pessoas que clamam e que não receberam a resposta de Deus. Existe uma dor que está presente, talvez nem todas as suas orações foram respondidas, mas algumas delas sim, e enquanto estas não foram respondidas, ou respondidas de maneira a se ouvir o silêncio da parte de Deus, e é um silêncio que indica a sua resposta, há uma dor presente no coração. E o que o Salmo de número 22 expressa aqui é exatamente a dor de uma pessoa que clama a Deus e não ouve resposta. Verso 1: meu Deus, por que me abandonaste? Meus irmãos, nós todos sabemos que Deus jamais abandona qualquer um dos seus filhos. A Bíblia fala que Ele não dormita, nem de dia, nem de noite, e que os seus olhos estão em todos os lugares. Então esse clamor é um clamor de desespero, de alguém que sabe e conhece o Senhor, conhece as suas características, mas está experimentando de Deus um momento diferente, em que ele clama e não se ouve a resposta. E então a sensação é de abandono, a sensação é de que a sua oração não está chegando ao Senhor, ou que não se tem a atenção de Deus. Aí em seguida, então, ele diz: por que estás tão longe de salvar-me? E essa salvação é da sua aflição. Não se trata da salvação da soteriologia, mas se trata aqui do seu momento de aflição. Por que estás tão longe dos meus gritos de angústia? Meus irmãos, quantos têm chorado num quarto fechado, trancado? Às vezes com pessoas dentro de casa, mas as pessoas não têm a menor ideia do que está passando, e é um conflito que você está experimentando, você e Deus, e é só você com o Senhor, porque talvez você está tão envergonhado que não consegue compartilhar com uma pessoa.
Você está tão envergonhado do que fez que agora clama ao Senhor, e você percebe os seus motivos de erro e as suas falhas, e busca a face de Deus, e não consegue ouvir uma direção, não consegue ouvir uma resposta, e vem a sensação de abandono. Se você se lembra das palavras do Senhor Jesus na cruz, entre elas está exatamente essa citação, para que se observe que este sofrimento é do Senhor Jesus. E tal qual o Senhor Jesus, muitos de nós também temos os nossos sofrimentos e as nossas aflições. A vida do crente, meus irmãos, ela é uma experimentação da presença de Deus, de maneira em que em todo o tempo, tudo isso é bom. Não segundo o meu entendimento, mas segundo o do Pai. O Pai que conhece a minha vida, o Pai que conhece os seus propósitos para a minha vida e que está me conduzindo de maneira a me fazer experimentar coisas que eu jamais imaginaria ou queria. Uma das maiores vergonhas que eu já passei na minha vida foi um dia que eu devia ter entre 16 a 17 anos, eu não sei. Eu trabalhava no Banco Bradesco, comecei a trabalhar forçado. Forçado, porque meu pai falou, você tem que trabalhar. Eu falei, que é isso, rapaz? Vai trabalhar. E aí eu tive que fazer entrevista e passei. Para a minha angústia, eu passei na entrevista. Mas na segunda vez. A primeira eu falhei, fiquei feliz. Meu pai ficou triste, falei, caramba. Aí eu fui lá, marquei de novo e passei. Aí ele ficou feliz e eu fiquei triste. A gente inverteu as coisas. E eu comecei a trabalhar. Entrei na Bradesco Previdência. Foram 4 anos que passei na Bradesco Previdência. Meus irmãos, que tempo de adaptação. Glória a Deus por esse tempo, mas naquela época, para mim, aquilo era uma tortura. Trabalhar, para quem nunca fez nada na vida, começar a trabalhar, ter um maluco lá dando ordem para você, falando as groselhas, às vezes você tem que, se chegou 5 minutos atrasado, a culpa não foi sua, mas você ouve um buzilhão, e você, que é isso, rapaz? Isso é a vida adulta, né? É começar a virar homem ou mulher, não é? Enfim, é crescer, mas para mim aquilo foi um choque terrível. E foi mas tão chato, tão ruim, que teve um momento que eu falei, quer saber, eu não vou trabalhar hoje não vou. E eu tinha uma motoquinha, em vez de ir para o trabalho, eu desviei o caminho. Saí de casa, todo mundo achando que eu estava lá no banco trabalhando, não estava. Deu o horário do almoço, voltei para casa, como se nada tivesse acontecendo, fui lá almoçar, como sempre, de costume, né? Tudo bem, vamos comer, voltei. Eu não me lembro se foram 2 dias ou 3 dias que eu fiz isso, mas consecutivos. E o problema é que eu havia, no dia anterior que eu estava presente no meu trabalho, eu havia deixado uma jaqueta que eu tinha na cadeira, e não peguei para ir embora, então eu deixei a jaqueta. Aí imagina o pessoal lá no trabalho, deixou a jaqueta no outro dia, chega no dia seguinte, não aparece, não manda notícia, não fala nada, o segundo dia mesmo, morreu, aconteceu alguma coisa, né? E aí entraram em contato, de alguma maneira, entraram em contato com meu pai, que trabalhava no banco também. E aí um belo dia desses, né, se o 3º, 4º dia que eu estava fazendo essas gracinhas, eu já não me lembro mais, e falei, isso para mim é vergonha, né? Cheguei em casa para almoçar como se nada tivesse acontecido, e meu pai me onde você estava? Eu falei, no trabalho. No trabalho. Eles já sabiam, e o Bocó aqui não sabia, achando que estava, não é, prêmio, como chama? Prêmio de ator lá, o Oscar do melhor ator, né? Fingindo lá, Bocó, e aí meu pai descarregou lá, falando que já tinham ligado para ele. Rapaz, eu senti um negócio que subia e descia, ficava gelado, depois ficava quente, minhas orelhas queriam estourar. Vixe, agora, onde é que você estava? Agora a desconfiança é se eu estava fazendo alguma coisa indevida. E eu falei, não, eu só estava com preguiça e não quis ir trabalhar, que estava muito chato. Não, onde você estava? Eu quero ver onde você... E eles me fizeram ir de casa em casa, porque eu fui passando na casa dos amigos da escola, que não trabalhavam, né? Então eu passei na casa de um, ficava um tempo na casa de um, depois na casa do outro, depois na casa do outro. E me fizeram passar de casa em casa. E eles perguntaram, ele estava aqui mesmo? Rapaz, passei tanta vergonha nessa minha vida. Não é? Mas glória a Deus por isso, porque endireita o caminho da gente. Mas aqui, meus irmãos, há um clamor, e que pode ser a manifestação da vergonha, e a vergonha dos seus próprios atos. Se tem consciência, mas parece algo que não se consegue vencer, não se consegue ultrapassar isso, e então, porque não se ouve, então, os gritos de angústia, tão longe, como ele diz, e no verso 2, meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, e de noite eu não recebo alívio. É esse tormento, e às vezes não se trata só de dor física,
mas se junta a dor física, a pressão do pai e da mãe, a pressão que talvez a igreja faça, e veja, aqui eu estou falando de um sofrimento, que não importa se é correto ou não correto, mas de uma situação em que se encontra nesse estágio, não é? E aí então a palavra do Senhor verso 3 vai dizer: Tu, porém, és santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a confiança, confiaram e os livraste, clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Então, no meio da sua angústia, o salmista olha para o Senhor e diz: olha, essas pessoas, os heróis da fé, Abraão, Isaque, Jacó, Davi, todos esses homens da história, eles confiaram no Senhor e o Senhor não os desamparou, o Senhor não deixou com que qualquer um deles ficassem decepcionados, porque o Senhor agiu no seu tempo e da sua maneira, e agora está este homem aqui a clamar. E aí ele continua, não é? Verso 5, clamaram a ti e foram libertos, em ti confiaram e não se decepcionaram. Veja aí o verso 7, caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que o livre, já que lhe quer bem. Ora, não foram essas as palavras que aquelas pessoas que passavam pelo Gólgota pronunciavam para Jesus? Ora, você não disse que era o Filho de Deus? E agora o Senhor, que então é o teu Pai, como você diz, não te livra de tudo isso? Meus irmãos, a pergunta que eu faço para você é: se Deus tivesse, então, tirado Jesus daquela cruz, o que seria de você e de mim? Bom, esse silêncio eu entendo que você compreendeu a pergunta, que é retórica, não é? Nem aqui nós estaríamos, irmão. Então, uma oração não respondida não quer dizer, então, que Deus te abandonou, ou que Deus não olha para você, mas que no seu propósito eterno existem coisas das quais nós não conhecemos, e que Deus está trabalhando na minha vida e na sua. E as pessoas olham para você e balançam a cabeça, passam, tirando então esse olhar de julgamento e dizendo: olha aí, não é filho de Deus, não se diz crente, e olha aí o que está passando. Recorra ao Senhor, diz o verso 8, que o Senhor o liberte, que Ele o livre, já que Ele quer bem. E aí eu queria que você descesse comigo até o versículo 15, onde ele diz: meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. E você deve se lembrar de Jesus sinalizando que ele sentia então sede. E aí: deixaste-me no pó à beira da morte, cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e pés. A palavra para mãos aqui também é a palavra para braço, e que provavelmente, segundo estudos, o Senhor Jesus ele foi crucificado, o prego, não é? Foi posto mais ou menos nessa posição, não na mão que poderia rasgar, não é? Pelo peso, mas aqui onde a forma dos ossos e as conexões segurariam ele ali naquela cruz. A cruz romana, meus irmãos, ela era de um jeito em que a morte que se esperava era uma morte por asfixia, uma morte então lenta. As pessoas que eram colocadas para sofrer no madeiro eram pessoas que não deveriam então morrer rapidamente, mas deveriam ser lentas a morrer. Haviam pessoas que passavam dias crucificados, tinha essa situação. E aqui a palavra diz que perfurou as suas mãos ou braços, porque é a mesma palavra para, e também os seus pés. O que faziam então os romanos? Não para dar consolo ou alívio para as pessoas, mas havia uma espécie de uma plataforma que era colocada embaixo, para que a pessoa, ao ficar pendurada e tinha dificuldades em respirar, pudesse, apoiando o seu pé, se levantar para poder respirar. E essa plataforma que era colocada ali, as pessoas têm também a visão de que a crucificação era um pé em cima do outro e um prego que perfurava os dois pés e era fixado, então, nesse madeiro. Isso é muito difícil de afirmar, porque os romanos lançavam os corpos das pessoas que eram crucificadas
os cães comerem, para abutres comerem, para servir de exemplo para todo mundo que sentisse aquele cheiro terrível, não é, de um monte de corpos ali em putrefação. E então, porque estavam naquelas condições, não se tem muito material para dizer que era assim ou que era assado, mas acharam uma caixa de ossos de um rapaz de 25 anos, parece que seu nome era João, e que foi crucificado, e no seu pé foi encontrado um desses pregos, que era usado para a crucificação, e este prego foi encontrado não por sobre o peito do pé, mas da lateral do tornozelo, de um lado para o outro, enfiado, e foi tão difícil de tirar aquele prego que deixaram lá, e aquilo apodreceu junto com os restos mortais daquele rapaz. O que leva, então, a entender que as pessoas, então, quando crucificadas, havia ali como que uma plataforma, e um pé vinha deste lado e outro pé vinha deste lado, de maneira que se colocava uma outra madeira aqui e pregava. O pé era pregado de assim, e o outro pé era pregado dessa maneira, e a sua ponta, a ponta do prego, era entortada exatamente para que com a força não saísse. E dessa maneira, então, os pés, muito provavelmente, os pés do Senhor Jesus foram furados por esses pregos, então, e assim ele tinha, não é, em algum momento, condições de se levantar para respirar. Agora, imagine as cãibras que se tinha na cruz, imagine as costas totalmente abertas, rasgadas por todos aqueles flagelos, agora raspando naquela madeira. Você já encostou um machucado, não é? Em alguma coisa que era áspera, você já deve ter sentido a dor, o ardor, não é? Aquele negócio ardendo. Assim, então, é o que acontece. E o verso, então, 17 vai dizer: posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Tu, porém, Senhor, não fiques distantes, ó minha força, vem logo em meu socorro. Livra-me da espada, livra a minha vida do ataque dos cães. Salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens. E aí o versículo 20 termina dizendo: e tu me respondeste. A palavra do Senhor diz que Jesus ele não ficou desamparado naquela cruz, mas ali o Senhor, então, atendeu o seu chamado. Lá no capítulo 27 de Mateus, então, voltando, você certamente observou as semelhanças que existem nesse texto do Salmo 22 com tudo aquilo que foi os atos da crucificação, e aqui falando de modo bem breve e resumido, porque o nosso tempo aqui não permite os detalhes, mas são muitos os detalhes das profecias e salmos, então, messiânicos e que falam do Senhor Jesus, até que encontramos ali o verso 37 do capítulo 27, como já lemos, em que diz assim: por cima de sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele: este é Jesus, o Rei dos Judeus. O verso 38, 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita, outro à sua esquerda. O que houve então com aqueles ladrões crucificados ao lado de Jesus? Talvez você deva se lembrar daquele pedido feito por Salomé, mãe, então esposa de Zebedeu, que pediu para os seus filhos, não é, serem aquele que fica um à direita e outro à sua esquerda. E agora talvez você entenda a resposta de Jesus dizendo: olha, vocês não têm ideia do que vocês estão pedindo. Por isso a pergunta: podem vocês então beber do cálice pelo qual eu vou beber, pelo que eu vou passar, vocês também podem passar? E a resposta pronta dos dois é: podemos. Bom, Jesus afirma: sim, vocês vão passar, mas o lugar à direita e à esquerda está reservado pelo Pai, para aqueles a quem Ele então determinou que assim estejam. Muito bem, meus irmãos, são mães que buscam o benefício dos filhos, não é? O que esse texto aqui de Mateus mostra para mim e para você, meus irmãos? Estamos então comemorando 19 anos da igreja. Estamos celebrando a Deus porque talvez alguns nasceram nessa comunidade, tem talvez 19, 18, não é? 17, 15, X anos
de vida espiritual e caminhada com o Senhor. Mas outros tantos já têm uma experiência com o Senhor, pregressa, e participam aqui da comunidade. Mas quando nós falamos de mais um ciclo que o Senhor renova para a sua igreja, o que nós podemos observar aqui nessa história que vimos da crucificação do Senhor Jesus? Meus irmãos, a primeira coisa que eu queria que você observasse é que no caminho do Gólgota, o caminho então da crucificação, quantos dos discípulos estavam lá com o Senhor Jesus? Um havia traído, e já então a essa altura, talvez, se não já enforcado e morto, em vias desse seu sofrimento e o seu suicídio. Outro havia negado 3 vezes e saiu de lá chorando, amargurado, porque achou que ia enfrentar tudo isso que Jesus então enfrentou junto com ele, e teria ali, capacidade de defendê-lo, a ponto de arrancar a orelha de um homem, porque ele estava ali querendo mostrar para Jesus, não, eu não vou deixar que isso aconteça com o Senhor. E os outros, meus irmãos? Tchuf. Mas a Bíblia diz, no verso 31, que ao saírem, aproximou-se um homem chamado Simão de Cirene. E o que nós olhamos aqui para essa história, meus irmãos, está em Lucas 9, verso 23. Eu vou pedir para os irmãos colocarem aqui, por conta do tempo. Lucas 9, 23 é um dos versículos, meus irmãos, que você deve sempre, nos seus momentos de devocional, nas suas devoções, então refletir sobre. Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome diariamente a sua cruz e siga-me. Sabe, meus irmãos, existe um grupo de pessoas que se apresenta como cristãos, mas que nos seus sofrimentos, abandonam a fé e seguem no seu lamento e se fecham nas suas conchinhas e ali choram amargamente, como se Deus então talvez não houvesse escutado, não tivesse lhe dado atenção. Outros tantos estão lutando e travando batalhas contra tentações e provações que estão passando, mas têm sido vencidos, e não são vencidos por falta de conhecimento, mas estão sendo vencidos por falta de posicionamento. Onde estavam então os seus discípulos naquele momento, se não um que tinha traído, se não o outro que o havia negado, e os outros então, sabe-se lá por onde andavam? Mas aparece um homem que ouviu o chamado, Simão Cirineu, se ele de fato foi um dos discípulos, como a Bíblia parece apresentar que ele o foi, e que este sim enfrentou toda a possibilidade dos judeus dizerem que ele estava imundo num dia de preparação da Páscoa, irmão, das maiores festividades judaicas, para tocar naquele madeiro e carregar com o Senhor Jesus aquela cruz. Negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. O que nós devemos refletir nessa noite é se este é o nosso comportamento, ou se para todos nós a vida espiritual é mais uma das coisas que a gente administra, e assim conduz da maneira que dá. E buscamos festividades, buscamos lugares que possam nos atender com música, com apetrechos e tudo mais, e nos esquecemos daquilo que de fato fez com que nós saíssemos, da morte passado para a vida. Esquecêssemos de fato qual é a razão da nossa salvação. Salvo do quê? Alguém vai dizer do inferno, alguém vai dizer, de um sofrimento eterno. Meus irmãos, você foi salvo da ira de Deus. Porque Jesus, o seu Filho, veio e morreu por mim e por você. Por isso, nessa altura, aos 19 anos que Deus nos concede aqui, a palavra nos exorta a uma reflexão de como tem sido a nossa vida espiritual. Se a gente entrou numa rotina religiosa, como se é moda também falar sobre religiosidade hoje em dia, ou se nós realmente amamos ao nosso Senhor e temos negado a nós mesmos. Muita gente tem experimentado situações na vida e, em vez de abandonar essas situações, abandonam a Deus. Em vez de abandonar o pecado, em vez de abandonar aquilo que tem conduzido você a um estado pecaminoso, tem se afastado de Deus. Quantas pessoas querem entregar ministério? Parece até bonito o crente falar assim, É muito responsável. Pastor, vou deixar esse meu
ministério por causa de uma situação. Irmão, você tem que resolver o teu pecado e não parar de trabalhar para o Senhor. As pessoas estão fugindo daquilo que é a fonte pelo qual, inclusive, Deus usa para alimentarmos espiritualmente e nos trazer, não é, força e resistência para vivermos os dias a dia que nós temos quando estamos não aqui em igreja, que é muito fácil ser crente, mas no dia a dia e no cotidiano. Parece bonito dizer, não é? Irresponsável falar dessa maneira. Irmão, você tem que abandonar o pecado e grudar no Senhor, da maneira como Hebreus diz, que nós devemos, não é, nos agarrar a essa nossa fé. E a palavra que está ali é para um naufrágio, alguém que gruda num pedaço de madeira, porque está lá no meio do oceano nervoso, e se não grudar naquilo, afunda e morre. Não é que é uma das esperanças, é a esperança. Por isso eu digo a você, meu irmão, como você tem conduzido a tua vida espiritual? Os discípulos ali, que caminharam todo aquele tempo, naquele momento, mas aparece Simão, o Cirineu. Segunda coisa que nós observamos nesse texto que nós hoje então tivemos oportunidade de ver é que existem sofrimentos, existem situações que nós oramos e elas não encontram resposta no Senhor. Esse evangelho água com açúcar é para pessoas que não leem a Bíblia, irmão. A palavra fala de um período em que nós experimentamos e buscamos a Deus e clamamos e parece haver um silêncio, mas a Bíblia diz que no silêncio também Deus está. E Ele também fala conosco a partir do seu silêncio, para que eu e você nos posicionemos. Agora, o que é mais bonito em toda essa história, meu irmão, é que este lamento do Salmo 22, um texto então messiânico, trata de um momento ali de uma sexta-feira. Muitas pessoas param na sexta-feira, param na cruz, param no seu sofrimento e amargam ali e o seu caminho vai se desviando, meus irmãos, mas há um domingo e neste domingo há a ressurreição. Então caminhar com Cristo, meu irmão, ainda que se tenha sofrimentos, este caminhar vai te conduzir para o momento da ressurreição. No raiar da manhã, aquela pedra rolada e já não se tem mais nada ali, porque procura entre os mortos quem vivo está. Você talvez vai procurar o teu sofrimento, você vai esperar que é mais um dia como todos aqueles outros, mas se levanta um domingo na vida do crente também. A palavra no versículo 20 do capítulo 22 de Salmos diz lá no seu finalzinho: e o Senhor me respondeu. O Senhor ouviu a oração, ouviu desde a primeira, Ele conhece a situação desde antes de você se pronunciar em oração ao Senhor, porque Ele não te abandonou, meu irmão. Por isso, se você está experimentando sofrimentos e tem buscado a Deus e parece ouvir silêncio, saiba você que Deus não parou de trabalhar, mas talvez a sua dor e a sua condição não lhe permitem perceber o mover que Deus tem feito ao teu redor para construir algo como aquele domingo, que tão somente 2 dias, não é? Sexta e o sábado seguintes, já vem este domingo. Por isso, meus irmãos, há esperança para mim e para você. Se tem algo que nós aprendemos com Deus, é que Deus aprecia momentos difíceis, para que os testemunhos sejam, não é, indubitáveis. Quando alguém fala sobre o poder de Deus, não há como duvidar. Veja a história dos patriarcas. A de Abraão, Sara era estéril. A de Isaac, não é? A sua esposa Rebeca era estéril. Raquel, a mulher amada por Jacó, a mulher era estéril. Ora, como é que Deus vai cumprir o seu propósito de trazer um descendente da mulher, como fala desde lá de Gênesis, sendo que aqueles a quem Ele escolheu, a pessoa, a linhagem pela qual Ele escolheu, são todas as mulheres, pelo menos essas 3 dos patriarcas, eram estéreis. Ora, não é Deus mostrando a você que por meio de situações difíceis Ele opera, irmão? Por isso, quando você passa por momentos difíceis, não se prostre e diga, meu Deus, mas se levante e diga, glória a Deus, porque o Senhor gosta de momentos difíceis. E no meio de situações difíceis, o Senhor faz o seu milagre, o Senhor opera o seu milagre, e todos percebem e sabem que não foi a minha força, mas foi a do Senhor. Então, em momentos difíceis, meu irmão, quando você clama e parece que há silêncio, lembre-se que você serve a Deus, meu irmão. Ele não te abandonou, os seus olhos
estão em todos os lugares, e este dia, este domingo, a gente não sabe quando ele vai se manifestar, mas se você está em Cristo, ele há de se manifestar. Esse sofrimento é temporário, e o Senhor tem propósito naquilo que ele age na minha e na sua vida, tal qual aqueles patriarcas que viram numa situação difícil, ora, como é que eu vou ter descendência? Como é que Deus vai cumprir a sua promessa, se tudo mostra que não dá? Meus irmãos, são estas as situações que o Senhor aprecia, e ali naquele meio, no meio da dificuldade, o Senhor opera. Quantos testemunhos nós conhecemos do agir de Deus e do mover do Senhor nas coisas que são consideradas impossíveis? Você não conhece? Você não tem testemunhos assim na sua vida? Sim ou não, irmão? Por isso, meu irmão, não se prostre porque você está passando um momento difícil, mas dê glórias a Deus e diga: Senhor, que eu possa aprender tudo que o Senhor está me ensinando, para que esse tempo seja um e único na minha vida e eu não tenha que voltar para mais lições como essa, mas que eu experimente e aprenda, e assim, fortalecido pelo Senhor, eu caminhe. Aqueles discípulos, meu irmão, sumiram todos, mas quando da manifestação do Pentecostes, quando Deus enviou o seu Espírito, a primeira pregação, 3.000 homens se converteram. Aquele mesmo que fugiu e negou é aquele mesmo que agora, pelo poder do Senhor, é levantado, e obras incríveis se manifestam pelo poder de Deus, e não o meu e o seu. E se você está em Cristo hoje, você experimenta do mesmo Espírito que Pedro experimentou no dia do Pentecostes. E agora todos nós podemos nos levantar e glorificar a Deus. E a terceira coisa, amados, que nós aprendemos observando esse curto trecho, e que faz referência ao pedido daquela mãe do Zebedeu, não é? Um ladrão à direita, um ladrão à esquerda. Tiago disse que podia beber, não é, daquele cálice, e foi dos primeiros mártires, não é, dos discípulos o primeiro. A Bíblia diz que ele morreu à espada. E aquilo é uma referência muito provavelmente à decapitação. Perdeu então a cabeça. João, por sua vez, morreu de idade avançada em Éfeso, depois de ser libertado de Pátimos, com provavelmente, ou muito perto de 100 anos. Mas o que Mateus mostra com um ladrão à esquerda e um ladrão à direita, o que Mateus quer que você tenha em mente é que ali não está só o servo sofredor, porque este é o Cristo, este é o Messias, mas ali também está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ali também está o Rei de toda a glória, aquele que veio para sofrer por mim e por você, para criar o ambiente de reconciliação entre você e Deus, entre nós todos com o Senhor. E esse Rei poderoso, agora assentado à destra da majestade, a palavra diz que ele estabeleceu então lugar para todos aqueles então que estão em Cristo, para sentarem-se com ele no seu trono de glória. Eu queria que você fosse comigo no capítulo 3 de Apocalipse. Apocalipse capítulo 3. Pedi aos irmãos alguns minutos de paciência, porque hoje o tempo se avançou, não é? Capítulo 3 de Apocalipse, nós vamos ver o versículo 21. Palavra então à igreja de Laodiceia, no verso 21, o Senhor Jesus é quem diz: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono. Portanto, a resposta àquela mulher que fez este pedido a Jesus, não exatamente à direita ou à esquerda como pediu, mas aqui está a palavra do Senhor, que aquele que vencer, aquele que perseverar, aquele que caminhar na fé, sem os seus desvios, mas como um discípulo que se aproxima do Senhor, que toma a cada dia sua cruz, nega-se a si mesmo, estes estarão com o Pai e sentarão-se no trono, ou se sentarão no trono com Jesus. Ainda em Apocalipse, meu irmão, no capítulo 20 agora, não é? E aí se trata do reino milenar. Quem está agora narrando para você é João. João, que está em Pátimos quando tem essas visões da parte do Senhor.
João é o filho daquela mãe que pediu que ele estivesse então sentado, não é? E agora no capítulo 20, o verso 4 diz assim: vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi tronos que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade então para julgar. Meus irmãos, muitas pessoas servem a Deus, não é? Na expectativa de ganharem coisas, de se estabelecerem, trazem a visão corporativa para a igreja, né? Eu tenho que ser promovido, eu tenho que ser reconhecido e coisas do tipo. Jesus disse: olha, entre vocês não é assim, mas o maior entre vocês é aquele que serve, porque nem o Filho do Homem veio para ser servido, mas veio para servir. Portanto, meus irmãos, a caminhada com Cristo, ela sim, não é, infringe sofrimentos e momentos de tensão dos quais a gente clama e parece não haver resposta. Mas como nós já vimos, existe o domingo, há esperança, porque Deus então se move e trabalha em favor daqueles que são os seus, e para todos aqueles que vencerem e perseverarem. São 19 anos, meus irmãos. Quantos mais o Senhor nos permitirá viver, eu não sei. Mas para a glória do seu nome, que assim caminhemos como discípulos verdadeiros. E assim, segundo as palavras do Senhor Jesus que você leu comigo, existem sim tronos, que se sentarão aqueles que foram então considerados dignos para julgar. Aqueles que perseverarem estarão sentados no trono, como assim o Senhor Jesus, que venceu, sentou-se no trono com o Pai. Por isso, nessa noite eu te convido a se colocar de pé, meu irmão, e vamos